Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bom? Mais um tempo, mais um momento para que juntos possamos aí exercitar, né, a nossa intimidade com Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês, então, no livro de Marcos, Marcos capítulo 10. Eu sei que tem um texto que é bem conhecido, até canções já foram feitas, né, através desse texto, um texto que é muito pregado, muito lido, que é o texto que fala sobre o cego de Jericó. Eu quero ler com os irmãos, que diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão e Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero ler o texto somente até aí. E pensar que nós temos vivido momentos, vivido situações que às vezes ficamos perdidos, ficamos sem ação, ficamos sem direção, não sabemos o que fazer e muitas vezes nos encontramos cegos, sem uma direção que tomar, não conseguimos ver soluções, não conseguimos enxergar a vontade de Deus, não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer. Quantas vezes nós não nos deparamos com essa situação de eu não consigo ver o que Deus quer, não estou conseguindo ver a ação de Deus, a mão de Deus movendo. Por muitos momentos nós nos encontramos nessa situação, assim como Bartimeu, cego, né? Não quero dizer um cego espiritualmente, mas um cego de planejar, de conseguir olhar para o futuro, de não conseguir mais ter esperança, principalmente nesse tempo de pandemia, tantas situações que vai acontecendo e parece que as coisas vão chegando mais e mais perto da gente, quantas vezes situações, né, que nos pegam de surpresa e a gente fica meio que paralisado, e agora o que eu vou fazer, o que será da minha vida? E muitas vezes nos desesperamos. Aí sim, não é os problemas que nos afastam de Deus, não são as dificuldades, não são as tribulações, porque elas nós sempre teremos. De repente, dificuldade, problemas, provações que teremos a vida toda enquanto passamos nessa terra. Então, são situações que nós não temos como fugir, que nós não temos como correr. E muitas vezes, quando chegam até a nós, nós ficamos perdidos, desorientados e assim muitas vezes encontramos cegos. Só que sabe o que me chama a atenção nesse texto, né, que fala de Bartimeu, o filho de Timeu? É que realmente ele estava cego, mas ele tinha outras situações, né? Ele não perdeu todo o seu sentido. A única coisa que até então ele não tinha era a visão, era realmente poder enxergar, poder ver, mas ele ainda tinha os seus ouvidos, ele ainda tinha a sua boca, ele ainda tinha as suas pernas. E o que nós não podemos esquecer nos momentos da dificuldade, nos momentos que as provações chegam até ela, no momento que a provação, sabe, bate ali na nossa porta, no momento que o problema vem, a enfermidade, tantas outras coisas chegam, sabe o que nós precisamos lembrar e pensar? Que a minha voz continua, e se eu ainda tenho voz, eu posso não conseguir enxergar, posso não conseguir ver o que está lá na frente, eu posso estar meio desorientado em algumas situações, mas eu continuo com a minha voz, eu continuo com o poder de clamar ao Senhor, de dobrar o meu joelho, de prostrar o meu joelho e clamar ao Deus da vitória, e clamar ao Deus que cuida da minha vida, o Deus que me salvou na cruz do Calvário. E parece que às vezes quando chegam os problemas e ficamos perdidos e não sabemos direção, e isso não há nada de errado, não há pecado em nós não sabemos como lidar com algumas situações, porque realmente existem situações que nos pegam de surpresa, que nós não estamos preparados para elas, uma enfermidade de um ente querido, a morte de um ente querido, ou um problema sério financeiro, né? Alguma coisa que acontece, chega para nós e nós meio que paralisamos e não sabemos o que fazer. Isso faz parte, né? Isso muitas vezes nos amedronta, ficamos com medo. Não há pecado nisso. O pecado é quando essas situações também parece que travam a nossa voz, mas não travou. Muitas vezes o que nós não temos é saber como agir, mas nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Deus grande, um Cristo que nos ama, um Senhor que entregou o seu único Filho na cruz do Calvário por nós. Então eu posso, e nós continuamos, mesmo não sabendo, mesmo não conseguindo olhar lá na frente o que o futuro me reserva, eu posso no já, no hoje, clamar ao Deus, clamar ao meu Deus, orar a Ele. Como tem estado o nosso período de oração? Será que temos investido tempo em orar? Será que temos buscado a orar? Porque Bartimeu não podia enxergar, mas ele podia ouvir. E o problema é que muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas também não queremos ouvir, não paramos para ouvir, não paramos para meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor quer para nós.
Às vezes nós não sabemos o que fazer, mas também não queremos clamar, não queremos orar. Então, irmãos, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos perceber e assumir a nossa posição, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às provações que nós não sabemos como lidar, que nós não sabemos. Lembra de Josafá? Josafá falou diante de Deus: Senhor, olha, está vindo um grande exército contra nós, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa situação. Estou falando aqui na minha tradução, numa tradução Alain Erivelto, mas ele queria dizer: Senhor, eu estou perdido, eu não consigo enxergar uma solução, contudo, os meus olhos estão em Ti. Ele estava sem ação de guerra, mas ele não estava sem ação diante do Deus a qual ele cria. Então ele vai para o templo, ele clama ao Senhor e o Senhor entra com provisão. Então, meu querido, eu não sei o que você está passando, não sei qual é a situação, que de repente pode ter te paralisado, de repente você não consegue ver uma solução, mas algo que você ainda não perdeu é a forma de clamar ao Senhor. Você pode clamar, mesmo sem voz, sabe, no nosso espírito, no nosso interior, nós podemos clamar ao Senhor e podemos parar, meio no turbilhão, meio que tudo parece que está se acabando, sendo destruído. Nós podemos parar e ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. Bartimeu alcançou sua bênção, o que ele mais queria era voltar a enxergar, e ele conseguiu. Por quê? Porque ele parou para ouvir, e quando ele ouve, o ouvir criou uma expectativa no coração dele, encheu o coração dele de fé. E esse coração cheio de fé levou ele a clamar. E quanto mais as pessoas o repreendiam, mais ele clamava ao Senhor. Quanto mais as dificuldades vinham para impedir dele receber aquilo que ele tanto queria, mais ele clamava. Então eu quero, meu querido, te convidar. Eu não sei literalmente o que você está vivendo. Eu não sei se de repente você está nesse momento não tendo uma direção, não sabe para onde ir, não consegue enxergar uma solução. Mas você tem ouvido. Ouça o que o Senhor está para te dizer. E aquilo que você ouvir, com certeza, vai criar uma expectativa tão profunda de Deus no teu coração para você clamar a Ele. E para você clamar, quando você clama, com certeza, o Deus da provisão vai entrar com provisão sobre a tua vida. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um. Senhor, assim como o Bartimeu, que não enxergava, mas ouvia, não enxergava, mas tinha voz, e ele ouviu, e o que ele ouviu, ó Pai, levou ele a clamar ao Senhor, e o ouvir e o clamar, creu, ó Pai, ele conseguiu crer em Ti, e a bênção dele aconteceu, a solução do problema dele veio. Pai, nós precisamos, Senhor. Muitas vezes nos encontramos cegos, sem saber como agir, sem saber como fazer, muitas vezes com os nossos filhos, no trabalho, na enfermidade ou em alguma coisa que nós temos. Senhor, mas não permita que venhamos perder a audição, mas que mesmo nesse meio nós possamos continuar te ouvindo, porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que continua presente, e que aquilo que nós ouvimos, Senhor, ó Pai, possa destravar a nossa língua e possamos clamar, orar, crendo que o Senhor vai trazer a solução sobre as nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, ajude a cada dia a realmente ter intimidade com o Senhor, a exercitar a intimidade contigo, pois sabemos que é nela que nós temos, ó Pai, a paz no nosso coração, e em Ti que está a verdadeira paz, e é somente em Ti que nós podemos descansar no momento de tribulação. Continue conosco, nos abençoando e nos guardando. É o que eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe grandemente e que Deus continue nos guardando nesse período, em nome de Jesus.